Adventista do sétimo dia, ou sabatismo, como é conhecido mundialmente, teve o início com o nascimento de um orador norte-americano do estado de Massachusetts, cujo nome era Guilherme Miller. O Guilherme Miller nasceu em 1787 e foi Guilherme Miller quem deu o primeiro passo na tão conhecida seita adventista do sétimo dia. Mas o adventismo do sétimo dia ganhou de fato vasto campo, ganhou asas, quando uma profetisa, entre aspas, cujo nome era Ellen, e a senhorita Ellen, que é considerada a matriarca do adventismo, ela nasceu em 1827 e foi ela quem deu de fato pés, vamos denominar assim, para a seita adventista do sétimo dia. Adventismo, o nome por si já diz qual o intento, qual o objetivo desta seita. Então eles focalizaram a sua mensagem, deu mais ênfase ao regresso, à volta de Cristo. E, para ser preciso, eles até afirmavam quando era que Jesus voltaria. E eles deixaram bem claro que Jesus voltaria no ano de 1844, quando, para vergonha adventista, Jesus não voltou em 1844. Mas, para que não ficassem com vergonha, eles propagaram que Jesus tinha saído dos céus, da cobertura celestial, e tinha vindo para o Santo dos Santos espiritual, uma câmara, segundo eles, dos céus. E tudo isso baseado nas revelações que a senhorita Ellen dizia que Deus estava dando para ela. E o que é que ela passou a pregoar? Passou a pregoar que a partir de 1844, deu-se o juízo investigativo, que é apregoado até hoje. O que é esse juízo investigativo dentro da linguagem adventista? É nada mais, nada menos que uma obra incompleta, segundo a profetisa Ellen, que a obra de Cristo na cruz do Calvário não foi uma obra de fato salvífica, e sim uma obra incompleta, e que o sacrifício salvífico de Jesus, de fato, não tinha poder para salvar absolutamente ninguém. Por isso, então, o único meio soteriológico, soteriologia, estudo sobre a salvação, o único meio soteriológico, segundo a profetisa Ellen, só através do adventismo ou da seita que ela era a presidente. E ela passou a escrever vários livros, e entre eles o mais famoso, que é O Grande Conflito. E segundo ela, todos os livros que ela escrevera tinha a mesma, e por que não dizer até um pouco mais,
de valia que a Bíblia Sagrada. Isto não passa de uma aberração, não passa de um absurdo espiritual, porque nenhum livro, em lugar nenhum do mundo, jamais pode suplantar ou equiparar-se à Bíblia Sagrada. E os livros desta profetisa do Adventismo é muito mais estudado do que a própria Bíblia Sagrada pelos adventistas. E por que não dizer? Eles não estudam de fato as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Eles estudam os livros de Ellen, que não merece nenhuma confiabilidade. Até porque um dos seus livros deixa bem claro que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Isso é um absurdo. Até porque Miguel é uma criatura. Jesus é o Criador. Jesus nunca foi Miguel. Jesus nunca foi anjo. Muito pelo contrário. Jesus, se ele fosse Miguel, quando estava discutindo com Satanás concernente o corpo de Moisés, Jesus o repreendia ou repreenderia se Jesus fosse Miguel. Ou se Miguel, que discutiu com Satanás concernente o corpo de Moisés, isso é bíblico, ele repreenderia o diabo. E no entanto Miguel não repreendeu. Miguel disse: eu não, o Senhor te repreenda. E no entanto nós encontramos no Novo Testamento Jesus repreendendo Satanás abertamente, mostrando a sua soberania, mostrando que ele não é anjo. A Bíblia nos revela que Jesus chegou no monte da tentação, quando o diabo o tentava, ele disse: vai-te, Satanás. Ele não disse o que Miguel disse: o Senhor te repreenda. E anjo não aceita adoração. A Bíblia nos revela que quando o primo de Jesus, João, não João Batista, mas João Evangelista, a Bíblia nos revela que o primo de Jesus, na revelação do Apocalipse, porque para quem não sabe, João, segundo a tradição, ele era filho de Zebedeu, a própria Bíblia diz isso, com Dona Maria Salomé. E Maria Salomé, segundo a tradição, ela era irmã de Maria, a mãe de Jesus. E segundo a tradição, Maria Salomé e Maria, a mãe de Jesus, sendo irmãs, filha de seu Joaquim, com Dona Ana. Por isso, então, eu disse que o primo de Jesus, filho de Maria Salomé, com seu Joaquim, de onde veio também a mãe de Jesus, oriunda de seu Joaquim com Dona Maria Salomé, o primo de Jesus, aquele que escreveu o Apocalipse, a Bíblia nos revela que quando ele viu o anjo, ele caiu aos seus pés para o adorar. E o anjo disse: não faças tal, eu sou conservo teu e dos profetas. Quer adorar? Adora a Deus. O que é que fica claro? Que anjo não aceita adoração. A pobre coitada da Ellen, né, a que deu prosseguimento ao trabalho adventista deixado por Guilherme Miller, ela parece-me não, eu sou muito categórico, não conhecia as Escrituras, porque querer dizer que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas, o que mais me dói é que, infelizmente, as pessoas não vão para as Escrituras Sagradas, não vão para a Bíblia, fica preso em ensinamentos errôneos e acreditam muito mais na voz humana do que na voz divina deitada em letras, que é a Bíblia Sagrada. Pois bem, então o próprio João, ele disse que quando ele viu o anjo, ele caiu aos seus pés para o adorar. E no entanto, o anjo disse que adorar, adora a Deus. Ou seja, o que é que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que Jesus e Miguel nada tem a ver. Jesus não é anjo, porque anjo não aceita adoração. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada Jesus sendo adorado e aceitando a adoração abertamente.
né? A Bíblia nos revela que Bartimeu caiu aos seus pés, orando a ele e adorando. Você não pode conversar com o anjo, fazendo petição, colocando ele no lugar de Deus. Não pode fazer petição a anjo. Mas todas as vezes que você pede a Jesus, ele atende, porque Jesus e anjo não tem nada a ver. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que os anjos dos céus o adoram. Então ele não é Miguel. Miguel é Miguel, Jesus é Jesus. A senhorita Ellen deveria conhecer o que diz a epístola de Judas, o irmão de Jesus, filho de Maria, não Judas o traidor, mas Judas, o irmão de Jesus, filho de Maria, com José o carpinteiro. Ela deveria conhecer o que diz a epístola universal de São Judas, capítulo único e versículo de número 9, que diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Ele, digo, o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Adventistas, lê as Escrituras. A profetisa dos adventistas, ela não mais está entre nós, ela não mais permeia a terra. Ela já se foi. Mas os seus livros permanecem e são muito mais vendidos entre os adventistas do que a própria Bíblia. E segundo ela, o próprio Deus lidera uma revelação, e é baseado nessa revelação que eles fazem o seu alicerce de base, de fé e prática para o meio soteriológico daqueles que querem chegar aos céus, daqueles que querem chegar à salvação por meio adventista. Primeiro, para ser salvo, tem que ser da adventista do sétimo dia. Isso não passa de uma aberração. Isso não passa de uma heresia. Segundo, se não guardar o sábado, que foi a sublime revelação que a senhorita Ellen tivera, segundo ela, que o próprio Deus lidera esta revelação, e a revelação é o meio soteriológico, ou meio para alguém ser salvo, só através do sabatismo ou da guarda do sábado. Se isto não acontecer, os aspirantes à salvação esqueçam. Isso é uma aberração. Primeiro, todos que leem as Escrituras sabem que o sábado foi dado para uma nação e não para o mundo. O sábado foi dado para Israel. O sábado foi dado não como meio soteriológico, não como meio de salvação. Por exemplo, se eu chegar em Israel, eu vou ter que estar subordinado às leis daquela nação. Se um israelita vem ao Brasil, ele terá que estar subordinado à Constituição Federal de nosso país. Então, tem pessoas que não entendem que algumas vezes as Escrituras dizem segundo a lei de Moisés, ou seja, segundo a lei que o nosso primeiro líder nos deu. Porque o povo era escravo lá no Egito, né? Quando Moisés foi buscar este povo, libertar o povo na direção de Deus. E esse povo que não tinha líder, esse povo que era um povo sem ordem, sem lei, quando saiu do Egito, agora tem um líder. O primeiro líder foi Moisés. E aí Moisés chega e diz: a partir de hoje,
Nós não somos mais meramente uma família, somos uma nação. E como tal, precisamos de ordem, precisamos de lei. Então, a partir de hoje, a lei é essa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode isso. A lei de Moisés. Mas uma lei para uma nação, não era um meio soteriológico. Tá? E alguns leem nas escrituras a lei que Moisés deu para uma nação e quer aplicar como regra de fé e prática. Pois bem, a senhorita Ellen afirmava e afirma ainda hoje nos seus livros, ela já dorme, já morreu, mas os seus livros ainda falam, e falam muito mais do que a Bíblia na seita adventista, que para ser salvo tem que guardar o sábado. E acreditem, eles preferem a morte de que a quebra do sábado. Mas não segue o que diz a Escritura, segue o que diz um sonho mentiroso, uma revelação mentirosa de uma enganadora. Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, capítulo de número 12, Deuteronômio capítulo de número 5 e não capítulo 12, Deuteronômio capítulo 5 e versículos 12, 13, 14 e 15, está claro que o sábado foi dado para uma nação, como lei do país, e não como meio soteriológico de salvação. Nós lemos nas Escrituras Sagradas que Deus não mais suportou o sábado. Tem isso? Tem. Está lá no livro de Isaías, capítulo de número 1 e versículo 13. Oséias profetizou que o sábado ia cessar. E isto está lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11. Nós, evangélicos, salvo na pessoa bendita de Jesus, quem nasceu da fronteira de Israel para cá, não somos obrigados a guardar o sábado. Está lá no livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículos 16 e 17. E quem escreveu a carta aos Gálatas foi um judeu, alguém que guardava o sábado, antes de conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo, que era mestre da lei de Moisés, que era mestre da lei de Israel. Não é um leigo que está falando. Gálatas, capítulo de número 2, versículos 16 e 17. O sábado é um item da lei. Não tinha o intento de salvar. Muito pelo contrário. Era simplesmente o inciso de uma lei. Isso você pode constatar, tá? Também em Gálatas, capítulo 2, versículo 3 e versículo 24. Cristo violou o sábado e não pecou. Incrível. Cristo violou o sábado e não pecou. Mateus capítulo de número 12, versículos de número 5 e versículo 6. E um detalhe importante, o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Por sinal, isso é bíblico. Está lá em Mateus capítulo, está lá em Marcos capítulo de número 2 e versículo 27. Marcos 2, 27, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E para completar, Jesus é Senhor até do sábado. Ele é maior que o sábado. Está lá em Marcos, capítulo de número 2 e versículo 28. Então, senhores, a guarda do sábado, que é o meio de salvação,
que é até uma peça idolátrica, que é um dia idolátrico, que é um dia idolatrado, e a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Existem muitos, mas muitos membros do adventismo que como pessoa é ótima, mas como cristão é péssima, porque nunca conheceu a Cristo. Coloca o sábado acima do sacrifício salvífico de Jesus. E eu, conhecedor da verdade, eu não posso deixar o diabo continuando te enganar. Permanecer te enganando. Pesam sobre os meus ombros uma responsabilidade de um esclarecimento bíblico. Queridos, Jesus sempre gostou de trabalhar no sábado. A libertação de um endemoniado deu-se no sábado. Está lá em Lucas capítulo 4, versículos 31, 32, 33, 34, 35 e 36. A sogra de Pedro, após Jesus curar esse endemoniado, foi direto para a casa da sogra de Pedro, e ainda era no sábado. E curou a sogra de Pedro em pleno sábado. Lucas 4, 37, 38 e 39. A cura de um homem das mãos mirradas também aconteceu no sábado. Está lá em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. A cura de uma mulher paralítica também aconteceu em pleno sábado. Está lá em Lucas capítulo 13, versículos 10 ao versículo 17. A cura de um surdo de nascença também aconteceu no sábado. Está lá em João, capítulo de número 9, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e versículo 14. Jesus sempre gostou de trabalhar no sábado. Então, sendo eu sabedor da verdade, eu não tenho que ser omisso. Até porque pesam sobre os nossos ombros a responsabilidade. Há muitas pessoas que sabem tudo isso, só não tem coragem de botar a cara na tela, só não tem coragem de comprar briga, porque tem medo da chamada lei que diz que você não pode falar, não pode. Rapaz, por amor a Cristo, eu vou para onde quiserem. Por amor a Cristo, eu estou pronto para sofrer o vitupério. Mas um dia eu ainda ouvirei testemunhos de pessoas que diziam: pastor, eu estava perdido e alguém veio e me instruiu com um DVD seu. Se pelo menos um achar o caminho, para mim valeu a pena. O meu intento não é metralhar a denominação de ninguém. O meu intento é simplesmente esclarecimento da verdade. E para que Deus me deu o conhecimento soteriológico? Para que Deus me deu o conhecimento bíblico? Para ajudar as pessoas. Queridos, eu não posso deixar que alguém creia, que alguém coloque a sua crença, que um dia da semana tem poder salvífico. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Como a história de como surgiu também a nação de Israel está na Bíblia. Como a história de como surgiu vários reis daquela nação está na Bíblia. Como a história de como aquela nação foi levada cativa está na Bíblia. E como Deus também deu a lei para aquele país, que era um país teocrático. Porque está na Bíblia, não quer dizer que eu tenho que seguir. A Bíblia é um livro histórico. Aqui eu tenho várias histórias, inclusive a história de como Deus formou esta nação e de como deu a lei para esta nação. Queridos, o sábado não tem poder salvífico. Como também tem pessoas que deixam bem claro que os 10 mandamentos devem ser seguidos, porque não somente está no Antigo Testamento, mas como também está no Novo Testamento. Pois então, escuta só. No Antigo Testamento,
nós encontramos 10 mandamentos. E no Novo Testamento, nós só encontramos 9 mandamentos. Surpreso? 50 vezes, você encontra o dever de adorar somente a Deus. 12 vezes a advertência contra a idolatria. 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Aproveito o ensejo e deixo bem claro, Deus não é nome, gente. Deus é o que Ele é. Abílio é o meu nome. Mas esse que porta o nome de Abílio é homem. Então, homem não é o meu nome. Homem é o que eu sou. Só que esse homem tem um nome, cujo nome é Abílio. Deus não é nome, Deus é o que Ele é. Só que esse Deus tem um nome. Jeová. Jesus. Ruach. Espírito Santo. Então Deus não é nome, é o que Ele é. Tanto é que nós encontramos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Então esse Deus tem um nome. Então nós encontramos 4 vezes no Novo Testamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 5 vezes a advertência do filho honra pai e mãe. Isso no Novo Testamento. 6 vezes a advertência contra o homicídio. Estou falando dos 10 mandamentos. Você encontra 12 vezes a advertência contra o adultério. 12 vezes a advertência contra o furto. Falando dos 10 mandamentos no Novo Testamento. Você encontra 4 vezes a advertência contra o falso testemunho. 9 vezes a advertência contra a cobiça. E nunca a advertência contra a violação do sábado. Novo Testamento não. Porque o Novo Testamento é a era neotestamentária. Novo Testamento é para cristão, para seguidores de Cristo. O Antigo Testamento é história sobre Israel. Os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por quem? Por Moisés. A história da nação de Israel. Aí vem os profetas, que profetizaram para a nação de Israel. Aí vem o livro dos reis, história dos reis de Israel. Aí vem as crônicas. O que é as crônicas? Um relatório, ou um breve relatório sobre os reis de Israel. O último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. E a era neotestamentária, o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Livro cristão para seguidores de Cristo. Tanto é que a Bíblia de Israel é 39 livros, não é 66 como a nossa. Por quê? Porque eles não são cristãos, não são seguidores de Cristo. Queridos, espero que esteja definida a questão do sábado. Aí vem a questão da carne de porco. Gente, que nada tem a ver com os 10 mandamentos. Isso aí tem a ver com o inciso da lei de Israel. Então, para um judeu, é abominável comer carne de porco. Por quê? Porque a lei do país dele diz que não. E o próprio Paulo, depois que se converteu, tá? O próprio Paulo, depois que converteu-se ao cristianismo, ele deixou bem claro que muitos judeus estavam se convertendo
mas preso à tradição da lei, que dizia que não podia comer carne de porco. E tinha deles que diziam, olha, eu sou cristão, vou seguir a Cristo, mas eu vou cortar o prepúcio dos meus filhos, e eu só acredito na salvação de outros se cortarem o prepúcio também, até de quem não era judeu. Tanto é que está lá em Atos capítulo 15, que deu a maior confusão, que eles queriam, porque queriam que a lei fosse aplicada como regra de fé e prática, porque eles disseram, eles não têm Bíblia, eles não têm o que seguir, vai ser só o que a gente pregar, vamos aplicar a lei para eles. O irmão de Jesus, Tiago, tá? Que era irmão de Jesus, filho de Maria com José o carpinteiro, levantou-se como pastor presidente da igreja em Jerusalém. E o pastor Pedro era tipo o presidente da convenção, vamos denominar assim, o líder, né? E Tiago levantou e disse, não vamos aplicar sobre eles uma carga pesada que nem nós aguentamos carregar. Então, os que se convertiam, os que eram judeus se convertiam, ainda preso à tradição, queria aplicar a corta do prepúcio, o cortar, melhor dizendo, do prepúcio, e aquilo que eles denominavam de abominável comer carne de porco. E Paulo, quando se converteu mesmo. Porque judeu que é preso, judeu cristão, que é preso à tradição, não conheceu Jesus ainda. Resumindo, aí o que é que Paulo disse? Paulo disse o seguinte, se comer carne de porco faz aqueles neófitos na fé, faz os irmãos pecarem, a mentalidade dele disse que não pode comer, falando de judeu que se converteu, mas ainda estava preso, Paulo disse, então não coma. Mas não quer dizer que seja pecado. Não coma na frente dele. Tá claro, gente? Aí vem agora os seguidores de Ellen querer aplicar no Brasil o índice da lei de Israel. Que o próprio apóstolo Paulo, que era mestre na lei, disse que não era pecado comer carne de porco. Mas, na frente de algum irmão que achava que era pecado, pela consciência do irmão, deveríamos nos abstermos de comer na frente dele. Tá claro, gente? Gente, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. E quem disse isso foi Jesus, a maior autoridade no assunto. Mateus capítulo 15, versículo 11. E Romanos 14, 2. O apóstolo Paulo deixa bem claro em Romanos 14, 2, que podemos comer carne, e principalmente de porco. Tudo que Deus criou é santificado pela oração. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 5. Queridos, leia um pouco mais as Escrituras e você vai ter um esclarecimento bem mais vasto de que esse que ora estou te dando. O ensinamento da senhorita Ellen deixa bem claro que não existe inferno eterno, que a morte entra no estado de anestésio, dormiu. Ô, gente, Mateus capítulo 25, versículo 46, diz o contrário. Mateus 7, 23, diz o contrário. Mateus 25, e não Mateus 5, e sim Mateus 25, versículos 10, 11 e 12, diz o contrário. Apocalipse capítulo de número 2 e versículo 11, diz o contrário também. O inferno é real, o inferno existe, e triste daquele que for para lá.
Eu vou ser bem mais preciso. Eu, pastor Abílio Santana, se eu não for um cristão de fato, é duro, mas é a realidade. Queridos, eu vou para o inferno sem nem fazer curva. O diabo tenta colocar na cabeça do ser humano que o inferno não é real, para que o medo do inferno seja banido da humanidade, para que quando a gente vier a perecer, a morrer e cair lá, seja tarde demais, porque depois da morte segue-se ao juízo. Um detalhe: o verbo Cristo encarnou em pecado? Desculpa a expressão, dizer uma desgraça dessa, que o verbo Cristo encarnou em pecado, é querer dizer que as escrituras é mentirosa. E aonde que entre uma revelação, aonde que entre um sonho, aonde que entre uma profecia, sonho e revelação, que entrar em choque com as escrituras sagradas, vai valer mais que a voz do Todo-Poderoso. Então, entre a revelação da senhorita Ellen, a mãe dos adventistas, e entre as escrituras sagradas, eu fico com as escrituras. Cristo Jesus, o verbo de Deus, não encarnou em pecado. Está claro, o anjo Gabriel veio a uma cidadezinha em Nazaré, na tribo de Azer, e disse: bendita és tu entre as mulheres, salve agraciada. Você vai ficar grávida por obra e graça do divino Espírito Santo. E isso aconteceu. Maria não teve contato sexológico com José. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Não deixe o diabo vos enganar, senhores. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, e versículos 21 e 22, deixa bem claro que é simplesmente uma blasfêmia proferir tais coisas. Dizer que Jesus nasceu, encarnou em pecado. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 11, Jesus não encarnou em pecado. Senhores, os livros da senhorita Ellen nunca foi e nunca será inspirado tanto quanto a Bíblia. E o que eles apregoam são revelações, segundo ela, dada por Deus, deitada em letra, feita livro, que são seguidos até hoje. Permita-me um paradoxo entre a lei e a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. A lei condena. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 19. A graça revelada por Cristo é salvífica, ela salva. Efésios capítulo 1, versículo 17. A lei mata. Na lei estava todo mundo perdido. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. A graça, ela vivifica. João capítulo 10, versículo 10. A lei separa. Está lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 19. A graça aproxima. Aos Efésios 2, 13. A lei, ela ensinava a odiar. Na lei, odeie. Êxodo, capítulo 21, versículo 24. A graça, ame, ensina a amar. Romanos 5, versículo 8. A lei condena a melhor criatura. Está lá em Romanos capítulo 3 e versículo 10.
Salmos 14, versículo 1, 2 e 3. A graça justifica o mais vil pecador. Romanos 5, 5. Lucas 23, 43. A lei opera a ira de Deus. Aos Romanos capítulo 4, versículo 15. A graça nos livra da ira futura. Isaías capítulo 54 e versículo 8. Na lei, fazei e vivei. Levíticos 18, 5. Na graça, não tem fazer e viver. Crede e vivei. João 5, 24. A lei é impotente para salvar. Romanos 8, 3. Gálatas 3, 4, 5, 6 e 7. A graça é salvadora. Aos Efésios capítulo 2, versículo 4 a versículo 9. A lei tornou-se uma maldição. Deuteronômio capítulo de número 27, versículo 26. Aos Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13. A lei tornou-se uma maldição. A graça, uma bênção. Gálatas capítulo 3, versículo 14. A lei é a força do pecado. Aos Romanos capítulo 4, versículo 4 ao versículo 15. A graça nos livra do pecado. Aos Romanos capítulo de número 6, versículo 14. Senhores, sobre a lei, a ovelha morria pela mão do pastor. Na lei, a ovelha morria pela mão do pastor. Levítico capítulo 6, versículo 6. Na graça, o pastor morre em lugar da ovelha. Por que abraçar a lei, se só pela graça de Deus sois salvos? Queridos, em nome de Jesus, medite com muita diligência em tudo que você acabou de ouvir. O meu intento não é vos turbar. O meu intento é esclarecer as Escrituras. Até porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.